Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico Audiência Geral com o Papa Francisco, sem a presença dos fiéis. Nessa quarta-feira, 4 de novembro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta a você, uma saudação às nossas emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão coligadas conosco e a todos vocês através das redes sociais, através do nosso canal no YouTube, Facebook, a você que segue conosco em todas as partes do mundo. Um bom dia. A catequese do Santo Padre, na continuidade sobre a oração, a 13ª será sobre Jesus, mestre de oração. E como sempre iniciamos com a saudação litúrgica do Papa Francisco, o sinal da cruz, e agora a leitura de um texto do Evangelho. Hoje, Marcos 1, 32, 34, 38. A leitura que foi feita nesse momento em italiano. Próxima leitura, vamos seguir, vai ser feita em français. De l'Évangile selon saint Marc. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Parole du Seigneur. Depois da leitura em francês, teremos agora a leitura em inglês. Marcos 1, 32, 34, 38. That evening at sundown, they brought to Jesus all who were sick and possessed with demons. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. And Simon and those who were with him followed him, and they found him and said to him, "Everyone is searching for you." And he said to them, "Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came." The Gospel of the Lord. Depois da leitura em inglês, teremos agora a leitura em alemão. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: "Alle suchen dich." Er antwortete: "Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen." Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos agora a leitura em espanhol e, na sequência, em português. Lectura del Evangelio según San Marcos.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Palabra del Señor. Glória a ti, Senhor. Leitura agora em português feita por Monsenhor Bruno Lins. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: «Todos te procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim». Palavra da salvação. Após a leitura em português, agora a leitura em árabe e depois a última em من polonês. إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وعند المساء بعد غروب الشمس أخذ الناس يحملون إليه جميع المرضى والممسوسين، فشفى كثيرا من المرضى المصابين بمختلف العلل، وطرد كثيرا من الشياطين، ولم يدع الشياطين تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل الفجر مبكرا فخرج وذهب إلى مكان قفر وأخذ يصلي هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه فوجدوه وقالوا له: جميع الناس يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. كلام الرب. E a última língua tradicional das audiências gerais, o polonês. E depois a catequese do Papa Francisco. Ewangelii według świętego Marka. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Oto słowo Pańskie. E agora vamos então à catequese do Papa Francisco nessa quarta-feira, 4 de novembro, sobre a oração. O Papa, como já é tradição, fará sua catequese em italiano. A temática de hoje, Jesus, mestre de oração. É a 13ª catequese sobre o tema da oração. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Purtroppo Infelizmente, siamo dovuti tornare tivemos que voltar a questa udienza a essa audiência in biblioteca. na biblioteca. E questo per Isso difenderci para nos dai defendermos contagi del dos Covid. contágios do Covid. Questo ci insegna pure Isso nos ensina também che dobbiamo essere molto que devemos attenti estar muito atentos alle prescrizioni às delle prescrições autorità, das autoridades, siano le autorità sejam autoridades politiche, políticas, le autorità sanitarie, autoridades
da saúde, difenderci para nos defendermos di questa pandemia. desta pandemia. Offriamo al Signore Vamos questa oferecer ao Senhor distanza essa distância entre nós, per il bene di tutti. pelo bem de todos. E pensiamo E vamos pensar também agli ammalati, nos enfermos, a coloro che aqueles entrano già que entram já come scarti. como descartes. Pensiamo ai medici, Pensemos nos agli médicos, infermieri, nas agli enfermeiras, enfermeiras, volontari, voluntários, a tanta gente a tantas che pessoas lavora con que gli ammalati, trabalham com os doentes nesse momento, che rischiano la vita, que correm o risco de fanno vida, per amore, mas fazem por amor, vocazione, a sua per amore al vocação, prossimo. por amor ao próximo. Preghiamo per loro. Vamos rezar por Grazie. eles. Obrigado. Durante la sua vita pubblica, Gesù fa costantemente Durante a sua vida ricorso alla pública, forza Jesus della preghiera. recorre constantemente ao poder da I oração. ce lo mostrano quando si Os ritira in evangelhos luoghi mostram-no apartati a pregare. quando se retira em lugares isolados para Si rezar. tratta di osservazioni sobrie e discrete Trata-se che de lasciano observações immaginare sóbrias e quei discretas dialoghi que oranti. só deixam imaginar aqueles Essi diálogos orantes. testimoniano però chiaramente Contudo, elas che anche testemunham nei momenti claramente di que, maggiore dedizione ai mesmo em poveri momentos de e ai maior malati, dedicação aos pobres e aos Gesù doentes, non tralasciava mai Jesus il nunca suo dialogo negligenciava intimo con il o seu Padre. diálogo íntimo com o Pai. Quanto più era immerso nei bisogni della Quanto gente, mais tanto estava più imerso sentiva nas la necessità necessidades di do povo, riposare nella tanto mais comunione sentia a con necessidade de tornare descansar col Padre e lo na Spirito. comunhão trinitária com o Pai e o Espírito Nella Santo. vita di Gesù c'è Portanto, dunque un segreto na vida de Jesus existe um nascosto agli segredo occhi umani, escondido aos che olhos humanos, rappresenta il que fulcro di representa o tutto. ponto fulcral de tudo. La preghiera di Gesù è una realtà misteriosa, A oração de Jesus é uma realidade misteriosa da qual só ma che intuímos permette di algo, leggere mas que nella permite ler giusta toda a prospettiva sua l'intera missão sua na missione. justa In perspectiva. quelle ore solitarie prima dall'alba Naquelas fino horas alla notte, solitárias antes do amanhecer ou de madrugada, Jesus mergulha na sua intimidade com o sua con Pai, il Padre, vale a dire nell'amore di cui ou ogni seja, no anima amor ha do sete. qual toda a alma È tem quello che sede. emerge fin dai primi giorni. É isso que sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. Un sabato, per esempio, la cittadina di Cafarnao si Num trasforma sábado, in por exemplo, a ospedale cidade de gratuito. Cafarnaum transformou-se num hospital de campanha. Após o pôr do sol, levam todos os doentes a Jesus e ele cura-os. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece. Retira-se para um lugar solitário e reza. Simão e os outros procuram-no e quando o encontram, dizem-lhe: todos te procuram. Mas Jesus responde: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Jesus vai sempre além da oração com o Pai e da pregação em outras aldeias e em outros lugares, outros povos para pregar. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas da sua missão. É um modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O catecismo afirma, quando ora, Jesus já nos ensina a orar. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. Antes de mais nada, possui um primado. É o primeiro desejo do dia. Algo que se pratica ao amanhecer, antes que o mundo desperte. Ela restituiu uma alma àquilo de outra forma, que de outra forma ficaria sem respiro. Um dia vivido sem oração corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida ou tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa a obediência à realidade e, portanto,
a escuta. preghiera è anzitutto ascolto e incontro A con Dio. oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Problemi di Deus. tutti i giorni, Por conseguinte, allora, os non problemas da diventano vida ostacoli, cotidiana ma não appelli se di tornam Dio obstáculos, stesso mas ad apelos do ascoltare e próprio Deus a incontrare ouvir e chi ci encontrar sta di fronte. quantos estão à nossa frente. Le prove della vita si mutano Assim, così in as occasioni per provações da crescere vida nella fede e nella transformam-se carità. em ocasiões para crescer na Il fé e cammino na quotidiano, caridade. comprese le fatiche, O caminho diário, acquista incluindo as la dificuldades, prospettiva di adquire una a vocazione. perspectiva de uma vocação. La preghiera ha il potere di A oração tem o poder de transformar em bem ciò che nella o que vita de outra sarebbe forma altrimenti seria uma una condanna. condenação na vida. La preghiera ha il potere di aprire A oração tem o un poder de orizzonte abrir grande um alla grande mente horizonte para a e mente allargare il cuore. e de alargar o coração. In secondo luogo, la preghiera è un'arte da praticare con Em insistenza. segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. E Jesus diz sempre: Tutti siamo abusem, capaci abusem. di preghiere episodiche. Todos somos capazes de orações episódicas que nascem da emoção de um momento. Gesù ci educa a un Mas altro Jesus tipo di educa-nos preghiera, para outro quella che tipo de conosce oração, una aquela disciplina que conhece uma disciplina, um exercício, e viene assunta entro e é una assumida regola no di âmbito vita. de uma regra de Una vida. preghiera perseverante produce una A trasformazione oração progressiva. perseverante produz uma transformação progressiva, Nei periodi di tribolazione, fortalece em tempos de con la tribulação, grazia di essere concede a graça de sostenuti da ser colui che amparados ci por ama aquele e ci protegge que nos sempre. ama e nos protege sempre. Un'altra caratteristica della preghiera di Gesù è la solitudine. Outra característica da Chi oração de prega Jesus é non a solidão. evade dal mondo, ma Quem reza não predilige foge do luoghi mundo, deserti. mas prefere lugares desertos. Là, nel silenzio, Ali no possono silêncio, emergere tante voci podem che surgir muitas nascondiamo vozes nel que escondemos no íntimo, i desideri più rimossi, os desejos mais la afastados, verità as che verdades que ostiniamo nos a obstinamos a sufocar, così via. e assim por E diante. soprattutto nel silenzio parla Dio. E acima de tudo, Deus Ogni fala persona no ha bisogno di silêncio. uno spazio per se stessa, Cada pessoa precisa de um dove espaço coltivare para la si, propria vita interiore, onde cultivar a sua dove le vida azioni interior, non onde trovano un as senso. ações têm Senza sentido. vita interiore, Sem vida interior, siamo superficiali, tornamos-nos superficiais, agitati, agitados, ansiosi. ansiosos. L'ansietà come ci fa male. Como faz mal a ansiedade. Per questo dobbiamo Por andare isso, devemos alla preghiera. ir à oração. Senza vita interiore sfuggiamo Sem vida dalla interior, realtà e anche fugimos da sfuggiamo da noi realidade e também de stessi. nós mesmos. Siamo uomini e donne Somos homens sempre. e mulheres em fuga sempre. Infine, la preghiera di Gesù è il luogo Por dove fim, si a oração de percepisce Jesus che tutto viene é o da lugar onde Dio percebemos que e a Lui tudo ritorna. vem de Deus e para Ele A volte retorna. noi esseri umani Por vezes, nós, seres humanos, acreditamos que oppure somos al senhores contrario, de tudo, ou, perdiamo ogni caso stima di contrário, noi stessi. perdemos toda a Andiamo da autoestima. una parte all'altra, no? Vamos de um lado para o outro. La preghiera ci aiuta A oração ritrovare ajuda-nos a la giusta encontrar a direzione correta dimensão nella relazione na con Dio, relação nostro com Padre, Deus, e con nosso tutto Pai il creato. e com toda a criação. E la preghiera di Gesù, infine, A oração de Jesus abbandonarsi nelle é mani del abandonar-se na mão do Pai. come Gesù, Como nell'orto Jesus, degli Ulivi, como no Horto dos Oliveiras, Padre, se è Ele possibile, pede: Pai, se é possível, ma si faccia la tua mas volontà, faça-te, l'abbandono faça a tua vontade. É o abandono nelle mani del Padre. nas mãos do Pai. È bello quando noi É stiamo un bonito po' quando agitati, nós estamos um preoccupati, pouco andiamo agitados, alla preocupados, vamos à preghiera, oração. e lo Spirito Santo E o Espírito ci Santo trasforma da dentro nos transforma de dentro e ci porta a e nos questo leva abbandono a esse abandono nelle mani del nas Padre. mãos do Pai. Padre, se faccia la tua Pai, volontà. faça a tua vontade. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, redescobramos no Evangelho Gesù Cristo, Jesus come Cristo, di mestre de oração, preghiera, e mettiamoci alla sua e scuola. coloquemo-nos na sua escola. Vi assicuro che Assicuro troveremo la que vamos gioia e la encontrar pace. a alegria e a paz. Muito obrigado. Assim encerra Papa Francisco a sua catequese nesta quarta-feira, 4 de novembro, dedicada à oração. Hoje, Jesus, mestre de oração. Teremos agora nas várias línguas, iniciando pelo francês, uma síntese
e a saudação do Santo Padre aos fiéis dessas línguas. Teremos também a síntese em português. E recordamos sempre, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese em espanhol. O Papa já iniciou a sua catequese de hoje, recordando um tom um pouco triste, melancólico, de que voltamos à realização da audiência geral na biblioteca do Palácio Apostólico, devido à pandemia, devido ao Covid-19. Mas, apesar da distância, estamos muito próximos com o coração, disse o Papa. Como dissemos, o Santo Padre hoje recorda então Jesus, mestre de oração. E inicia colocando o acento que durante a vida pública, Jesus recorre constantemente ao poder da oração. Os evangelhos mostram-no perfeitamente quando ele se retira para os lugares isolados. E quando ele se retira para rezar. Trata-se de observações sóbrias e discretas, recordando os textos evangélicos, que só deixam imaginar aqueles diálogos orantes, disse o Papa. Mas, contudo, testemunham o quê? Que mesmo em momentos de maior dedicação aos pobres, aos doentes, porque Jesus vivia no meio dos pobres e doentes, ele nunca negligenciava o seu diálogo íntimo com o Pai. E quanto mais estava imerso nas necessidades do povo, tanto mais sentia a necessidade de descansar na comunhão trinitária com o Pai e o Espírito Santo. Recordamos então também as nossas realidades, quando nós temos tantas coisas para fazer e parece que não temos nem tempo para rezar. Quanto mais Cristo estava imerso nas necessidades do povo, isso vale para os sacerdotes, bispos, cardeais, para o Papa, né? Tanto mais sentia Cristo a necessidade deste diálogo com o Pai, de descansar na comunhão trinitária. Portanto, na vida de Jesus existe um segredo escondido aos olhos humanos, que representa o ponto fulcral de tudo. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa da qual intuímos, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Cristo ci rivela che il suo segreto sta nella preghiera, la quale ha il potere di trasformare in bene e dare vita a ciò che sembra destinato a fallire. Impariamo alla scuola di Gesù a ritirarci nel silenzio della preghiera per offrire con Lui al Padre le difficoltà e le sofferenze del mondo. Dio vi benedica. Vous saluez en italien. Le Saint-Père vient de Saúdo em dire. italiano, os fiéis de língua francesa. Saúdo cordialmente os fiéis de língua francesa, disse Francisco. Cristo nos revela que o seu segredo está na oração, a qual tem o poder de transformar em bem e dar vida ao que parece destinado a falir. Vamos aprender na escola de Jesus a nos retirarmos no silêncio da oração para oferecer com Ele ao Pai as dificuldades e os sofrimentos do mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 4 de novembro. A oração de Jesus é uma realidade misteriosa, disse o Papa na sua catequese, da qual só intuímos algo, mas que permite ler toda a sua missão na justa perspectiva. Naquelas horas solitárias de Jesus, né, antes do amanhecer, de madrugada,
Jesus o que faz? Mergulha na sua intimidade com o Pai, ou seja, no amor do qual toda alma tem sede. E isso se sobressai dos primeiros dias do seu ministério público. Era evidente isso. Papa recorda que num sábado, por exemplo, cidade de Cafarnaum, que era uma cidade econômica importante, uma encruzilhada para quem viajava, né? Cafarnaum se tornou um hospital de campanha, né? Cheio de doentes, cheio de pessoas necessitadas. E após o pôr do sol, o que acontece? Levam todos os doentes até Jesus para que ele cure eles. Mas antes do amanhecer, Jesus desaparece. Retira-se para um lugar solitário. Vai rezar. Simão e os outros procuram-no, e quando o encontram, dizem: mas mestre, todos te procuram. Ele responde: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Jesus queria levar a palavra. Não era só a cura, mas queria curar também o coração. A oração é o leme que guia então a rota de Jesus. Tudo parte da oração. A oração é o leme que guia a rota de Jesus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Papa então saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa. Nesse mês de novembro, rezamos especialmente pelas pessoas queridas que nos deixaram, por todos os falecidos, para que o Senhor, na sua misericórdia, os acolha no banquete da vida eterna. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. A oração, como dissemos antes, é o leme que guia a rota de Jesus. Não é o sucesso, não é o consentimento, não é aquela frase sedutora, todos te procuram, que ditam as etapas da sua missão. É o modo menos confortável que traça o caminho de Jesus, mas que obedece à inspiração do Pai, que Jesus ouve e acolhe na sua prece solitária. O Catecismo da Igreja Católica afirma: quando ora, Jesus nos ensina a orar. É o número 2607. Portanto, a partir do exemplo de Jesus, podemos obter algumas características da oração cristã. E, antes de mais nada, possui um primado, ou seja, é o primeiro desejo do dia, algo que se pratica ao amanhecer, antes que o mundo desperte. O convite, né? Quando nós levantamos, agradecer ao Senhor por mais uma noite e por mais um dia. Um dia vivido sem oração, disse o Papa, corre o risco de se transformar numa experiência aborrecida ou tediosa. Tudo o que nos acontece poderia transformar-se para nós num destino mal suportado e cego. Jesus, ao contrário, educa a obediência à realidade, portanto, a escuta. A oração é, antes de mais nada, escuta e encontro com Deus. Em segundo lugar, a oração é uma arte a praticar com insistência. Todos somos capazes de orações episódicas que nascem da emoção de um momento, quando nós estamos angustiados, quando precisamos, conversar com Deus. Mas Jesus educa-nos para um outro tipo de oração, aquela que conhece uma disciplina, ou seja, um exercício, e é assumida no âmbito de uma regra de vida. A oração perseverante e que produz uma transformação progressiva, que fortalece em tempos de tribulação, concede a graça de ser amparados por aquele que nos ama e nos protege sempre. E outra característica da oração de Jesus é a solidão. Quem reza
não foge do mundo, mas prefere lugares desertos. Ali, no silêncio, podem surgir muitas vozes que escondemos no íntimo. Fedeli di lingua tedesca, Saudação do Papa vi aos fiéis de invito a língua alemã. tornare sempre di nuovo con fiducia alla fonte della preghiera e a trarre da questo dialogo con Dio forza e speranza per la vostra missione quotidiana. Dio vi benedica. Herzlich grüße ich alle Saudação Gläubigen deutscher do Sprache. Santo Padre Ich aos lade fiéis euch de ein, língua alemã. immer wieder vertrauensvoll zur Quelle des Convido Gebets todos a zurückzukehren und aus diesem Dialog mit Gott Kraft tomarem und sempre de Zuversicht novo zu com schöpfen confiança e für euren voltarem à täglichen fonte da Aufgaben. oração Gott segne euch. e a tirar desse diálogo com Deus força e esperança para a sua missão cotidiana. Que Deus abençoe todos vocês. Voltar Santo então Padre, à fonte los fieles de da lengua oração. española que Agora siguen teremos a esta síntese a través em de los medios de comunicación, espanhol e recordamos é o próprio desean Santo manifestar Padre na sua cordialmente sus língua mãe sentimientos quem envía la fe irá que acompañan fazer a con síntese. fervientes Na sequência, oraciones teremos por sus a intenciones de pastor de toda la síntese em português com o Monsenhor Bruno Lins. Recordamos mais uma vez final que deste outra encuentro característica da oração de recitará el Jesus é a Padre Nuestro en solidão. Después el Santo Padre Ali no impartirá la silêncio podem bendición surgir apostólica, muitas vozes que de modo escondemos no particular a los íntimo. niños y a los ancianos, Acima de tudo, Deus fala no enfermos silêncio. e a Cada pessoa tantos. precisa de um espaço para si, onde cultivar a sua vida interior. Mas vamos Queridos ouvir então hermanos y hermanas, a síntese em espanhol continuamos reflexionando com sobre la o oración. Papa Francisco. Hoy contemplamos a Jesús como maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Agora vamos então à síntese em Santo português. Os fiéis de língua portuguesa, conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso, em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, extensível especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Na vida de Jesus,
a oração era o centro de tudo aquilo que fazia. De fato, no Evangelho, vemos como ele se retirava em lugares afastados para estar em diálogo com seu Pai. Mesmo nos momentos de maior dedicação aos pobres e doentes, Jesus não deixava de procurar a intimidade da oração, encontrando repouso na comunhão trinitária. Neste sentido, podemos aprender do exemplo de Jesus algumas características da oração cristã. Primeiramente, aprendemos que este deve ser o primeiro desejo ao iniciar o dia, certos de que a oração é a respiração da alma, sem a qual tudo o que fazemos perde o sentido e a justa motivação. Quando oramos, estamos em atitude de escuta e de encontro com Deus. Isso faz com que cresçamos na fé e na caridade e nos permite viver as vicissitudes cotidianas guiados pela luz de Deus que nos acompanha. Em segundo lugar, aprendemos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Deve ser para nós como uma regra de vida e não uma atitude ocasional. Outra característica que nos ensina o exemplo de Jesus é que a oração exige silêncio e solidão. Não para fugir do mundo, mas para superar agitações e superficialidades da vida e conseguir escutar a Deus que nos fala. Por fim, na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus, de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e a alegria que vem de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio a sperimentare che la preghiera è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Encorajo-vos a experimentar que a oração é uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, onde são silenciados todos os rumores para escutar a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. De bom grado abençoo a vós e aos vossos entes queridos. Portanto, a síntese em português da catequese de hoje é a saudação do Santo Padre, encorajando todos nós a experimentarmos que a oração é uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, onde são silenciados todos os rumores, para então escutar a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. Escutar a voz suave do Senhor que ressoa no silêncio. Temos agora a síntese em árabe e depois a última síntese que será feita em polonês. Estamos transmitindo ao vivo, direto da biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco. Ontem nós tivemos um telegrama e um tweet do Papa Francisco pelas vítimas do atentado em Viena. Recordamos um comando armado, formado por pelo menos 4 pessoas. Na noite de segunda-feira, atingiu o centro de Viena. Balanço provisório ainda 4 mortos, 17 feridos. Morreu também um agressor, portanto 5 pessoas que perderam a vida. Um agressor ligado aos terroristas do Estado Islâmico e conhecido dos serviços de segurança. Expresso dor e consternação pelo ataque terrorista em Viena, escreveu o Papa no seu Twitter, e rezo pelas vítimas e seus familiares. Chega de violência. Construamos juntos paz e fraternidade. Só o amor apaga o ódio. O Papa também enviou um telegrama ao arcebispo de Viena, o cardeal Christoph Schönborn, no qual expressou a sua dor pelas vítimas e a sua proximidade
as famílias que perderam seus entes queridos. O Papa confiou às vítimas a misericórdia de Deus e reiterou mais uma vez o seu apelo, implorando ao Senhor que a violência e o ódio cessem e que seja promovida a coexistência pacífica. O telegrama foi assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. E aos sentimentos do Papa também, que reza pelas vítimas e seus familiares, faz eco o arcebispo de Viena, o cardeal Schönborn. O ódio não deve ser a resposta a esse ódio cego. Escreve ele também no Twitter, comentando o ataque então de segunda-feira. Saudação do Papa aos fiéis de língua árabe. Ricordiamo le parole del Signore riportate nel libro di Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi farò vivere secondo le mie leggi. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة O العربية Padre então saúda عندما نصلي os نفتح قلبنا fiéis de لله língua árabe. كي يطهره Quando rezamos, abrimos o nosso coração a Deus para que possa purificá-lo, recordando as palavras do Senhor وأجعل في أحشائكم no روحا livro de جديدا Ezequiel. وأجعلكم تسيرون Darei على a vocês طرائق um coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito novo e farei viver segundo as minhas leis. O Senhor os abençoe a todos, os proteja sempre de todo o mal. Saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Agora, a última síntese que teremos é a síntese em polonês. Depois, na conclusão, Santo Padre irá saudar também os fiéis, recordamos, de Na zakończenie língua odmówimy wspólnie italiana. modlitwę Ojcze nasz po łacinie. Po jej zakończeniu E o Natal no Ojciec Vaticano, Święty udzieli wszystkich presépio, apostolskiego błogosławieństwa. vem da Itália Obejmując e a árvore da dzieci, Eslovênia osoby w podeszłym wieku, e será inaugurado no próximo dia 11 de dezembro na Praça São Pedro. katechezy Ojca Świętego. A cerimônia será realizada também segundo as limitações impostas pela pandemia. Jezus nieustannie odwołuje się do mocy modlitwy. A decoração natalina na Praça São Pedro deve ficar exposta até o dia 10 de janeiro. É sempre um sinal de esperança e confiança para o mundo na certeza de que Jesus vem em meio ao seu povo para salvá-lo. Esta é a mensagem importante nesse período de emergência. Como dissemos, a tradicional inauguração será no dia 11 de dezembro, às 12h30 hora de Brasília. Da Itália e Eslovênia serão os doadores da decoração deste ano. De Castela, província de Teramo, um centro para cerâmica, muito importante desde o século XVI, vem o presépio que será montado na praça, com estátuas maiores do que o tamanho natural, um símbolo cultural de toda a região do Abruzzo. E a Praça São Pedro também irá receber, então, a majestosa árvore de Natal, popularmente conhecida como o abeto falso, o peccio, não? Será uma árvore de 28 metros de altura, 70 centímetros de diâmetro e vem do sudeste da Eslovênia, exatamente no município de Koseije, próximo ao rio Rinza. É um território onde a natureza é muito exuberante. As florestas nessa região cobrem 90% do território. Portanto, teremos a presença de, mais uma vez, da árvore de Natal e do presépio, esse ano, na Praça São Pedro. A inauguração no dia 11 de dezembro e estará então exposta, seja a árvore, seja também o presépio, até o dia 10 de janeiro. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Durante questa settimana in tutta la Polonia la preghiera comune Rosario fino ai confini del cielo unisce le vostre famiglie e le parrocchie. Questa supplica innalzata al cielo per l'intercessione della Beata Vergine del Rosario ottenga la guarigione delle ferite causate dalla perdita dei bambini non nati, il perdono dei peccati, il dono della riconciliazione e diffonda nei vostri cuori
la speranza e la pace. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W tym tygodniu Papa w całej saúda então Polsce cordialmente todos os wasze poloneses rodziny i durante esta parafie semana em razem toda a wspólnymi Polônia, modlitwami oração comum, różaniec do granic o nieba. rosário até Niech to błaganie os confins zanoszone do do céu, nieba przez terço, stawiennictwo né? Matki Até os Bożej confins do céu, Różańcowej, une as suas famílias e as paróquias. Essa súplica, elevada ao céu por intercessão da Beata Virgem, Nossa Senhora do Rosário, obtenha a cura das feridas causadas pela perda das crianças não nascidas, o perdão dos pecados, o dom da reconciliação e infunda também nos seus corações a esperança e a paz, Santo Padre, diz i fedeli di Papa lingua Francisco aos collegati fiéis attraverso i mezzi di da língua polonesa. comunicazione, Agora teremos a última saudação que o Santo Padre faz, já tradicional para os italianos, recordando que amanhã, quinta-feira, nós teremos a celebração da Santa Missa. O Santo Padre, na Cátedra da Basílica Vaticana, celebrará a Santa Missa em sufrágio dos bispos cardeais que faleceram neste ano. Previsto o início para as 11 horas, hora italiana, 7 da manhã, hora do Brasil. E a Rádio Vaticano, Vatican News, estará transmitindo ao vivo com comentários em português. Questi giorni di preghiera per i defunti, Nesses dias de oração para os defuntos, recordamos e recordamos ainda as vítimas inermes do terrorismo. il cui inasprimento di crudeltà Com si sta mais diffondendo. crueldade que está difundida na Europa. Penso, em particular, no atentado de Nizza, num lugar de culto, e eu de ontem, e de ontem nas estradas de Viena. Tristeza entre a população e a todos aqueles que têm no coração a paz. Convido a misericórdia de Deus às pessoas que perderam a vida, estendo também meu pensamento aos seus familiares, aqueles que sofrem por causa destes deprecáveis atentados, que buscam comprometer com a violência e o ódio a colaboração entre as religiões. Rivolgo un cordiale saluto ai Dirijo uma fedeli cordial di saudação aos fiéis em língua italiana. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Hoje Carlo celebramos a Borromeo, memória litúrgica de São Carlo Borromeu, pastor solícito, al bene del popolo. todo dedicado ao bem do Vi povo. esorto a fare Exorto vostra todos quella vocês a virtù farem che questo grande arcivescovo di Milano sua a virtude que aquele grande arcebispo de Milão humilitas. escolheu como o seu lema, Essa costituisce humilitas, l'atteggiamento con humildade. cui cercate Essa esaudite possa la verità constituir-se e o il bene. comportamento com o qual vocês procurem servir a Il mio verdade e o bem. pensiero, infine, va, come de consueto, Meu pensamento agli vai, anziani, enfim, ai como giovani, é de costume, aos idosos, jovens, enfermos e aos recém-casados. Encorajo todos a offrire una a oferecerem sincera um sincero sul testemunho primato della preghiera nella vita sobre dei a credenti. primazia da oração na La vida preghiera dos è crentes. sempre A oração fonte di é speranza sempre e fonte consolazione. de esperança e Grazie. consolação. Muito obrigado. E agora vamos rezar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimetti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E com a benção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta semana, com a temática Jesus, Mestre de Oração. Terminamos com as palavras do Papa. Na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus.
de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e a alegria que vem de Deus. Uma saudação a todos vocês através do rádio, através da televisão e das nossas redes sociais. Tenham uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.